Olá, boa noite. Eu sou a Juliana Napolitano, editora-chefe do Infomoney, e a gente vai começar agora mais uma live da série VRB Talks. O convidado hoje é o Bruno Garcia, sócio e diretor de investimentos da Truxt Investimentos, uma gestora que tem um fundo que foi super bem esse ano, a gente vai falar sobre isso. E para fazer essa entrevista junto comigo, eu tenho aqui o Thiago Fernandes, CEO do VRB, Fábio Cunha, que é responsável pela área private da XP Seguros, e também o Leonardo Martins, que é sócio da Turim Multifamily Office. E antes de começar, eu queria chamar o Thiago para falar um pouco sobre a série VRB Talks e também sobre o fundo VRB. Tudo bem, pessoal? Thiago, boa noite. Boa noite, Juliana. Boa noite, pessoal. Boa noite a você. Obrigado pela audiência. A gente está indo para a 12ª edição da série VRB Talks. São mais de 85 mil visualizações. A gente criou essa série para aproximar você dos gestores investidos pelo VRB Previdência e VRB Multimercado. A gente gosta de dizer que não são simples fund of funds, mas eles revolucionam a forma como você investe e faz filantropia. Isso porque você acessa a mesma inteligência de alocação das grandes famílias do Brasil, você investe em grandes estratégias de investimento como Trust Long Bias, Verde, Atmos, SPX, Velt, Ibiúna e tantos outros, e você ainda gera impacto na vida de quem mais precisa sem pagar nada por isso, já que são gestores dos fundos que realizam a doação, eles realizam 100% da doação das taxas de administração cobradas nos fundos, depois de custos. Então você gera impacto na vida de quem mais precisa e fica com os resultados líquidos. Se quiser saber mais, é só acessar www.vrb.org.br ou acessar nossas redes sociais, @VRB Impacto. Queria agradecer de novo a presença de todos e começar com uma pergunta para o Bruno. Em primeiro lugar, Bruno, parabéns pela performance, incrível. E eu queria que você começasse contando um pouco da trajetória, da sua trajetória no mercado financeiro. Você se destacou como, não só como um grande gestor, mas como um grande empreendedor também. Boa noite, Bruno. Ótimo. Bom, obrigado pelo convite por estar aqui, obrigado pelos parabéns. De fato, a gente está bem feliz esse ano, né? Foi um ano muito difícil, mas acho que a gente conseguiu entregar uma rentabilidade bem legal e eu fico particularmente satisfeito com isso, né? Bom, boa noite, Osmar, então. Sobre minha carreira, quer dizer, você falou, quer dizer, eu estou no mercado há muito tempo, já comecei em 98 lá na Opportunity, muito tempo atrás, né? Século passado, literalmente. Comecei na área de risco, que eu acho que foi bem interessante para mim, porque me deu uma bagagem muito grande de risco. Acho que é importante, acho que qualquer gestor, qualquer analista, qualquer pessoa que trabalha no mercado financeiro tem que ter uma bagagem de risco muito forte, acho que tem que estar no DNA, né? Até porque, infelizmente, a gente vive no Brasil, e no Brasil as situações extremas acabam acontecendo mais rotineiramente do que deveriam acontecer, né? Quer dizer, eventos de 3, 4 sigmas são mais comuns, né? Então acho que isso me deu uma boa bagagem no começo da minha carreira. Eu fui para a Arx em 2001, logo no começo da Arx, na cota 1, fiz a migração de risco para renda variável, né? E me tornei um gestor de ações lá desde o comecinho. Comecei tocando a estratégia long short, depois com o passar do tempo eu fui absorvendo outras estratégias, né? Long bias e long only, né? A gente vendeu, como você bem citou, a Arx para o Bank of New York Mellon em 2007 para 2008, trabalhamos lá durante algum tempo e saímos para montar a Trust, né? Quer dizer, então é um projeto muito, muito antigo, né? Quer dizer, é uma equipe que está junto há muito tempo, acho que isso é uma coisa muito legal de dizer também, né? Pouca gente no Brasil tem uma equipe tão longeva, né? E que trabalha junto há tanto tempo como a gente tem, né? Quando pega o somatório da Arx com a Trust, né? Quer dizer, de 2001 para cá já são quase 20 anos de existência de Arx Trust, e deixa a gente muito feliz em relação a isso. Legal, Bruno. Eu queria que você falasse um pouco também sobre a estratégia de investimento dos fundos. Como é que você e a equipe fazem para selecionar as empresas que vão fazer parte do portfólio e se mudou alguma coisa por conta dessa crise aí que a gente está vivendo? Legal. Então, assim, fazer a primeira observação que eu acho que é importante, né, que a gente é uma casa que tem 4 estratégias diferentes, né, que a gente tem uma estratégia macro que tem muito pouco ações dentro dela e lida mais com produtos macros, e tem 3 estratégias de ações, né, um long short, que faz basicamente operações de valor relativo, um long bias, que a gente faz tudo, faz operações de valor relativo, faz operações direcionais, faz hedges, macros, nosso cheque em branco, né, o produto que eu mais gosto de gestão, que me dá mais liberdade para poder me posicionar, e é o produto que a gente está discutindo aqui, né, o produto que o VRB
é cotista nosso, e uma estratégia long only tradicional, que é uma estratégia de ações que a gente compra um grupo de ações que a gente gosta e carrega com horizonte a longo prazo, mas não faz tanto time nem usa esse ferramental macro em cima dele, né? Então, acho que uma coisa que é interessante falar é que eu vou falar na maior parte dessa live hoje sobre a estratégia long bias, que é a estratégia que o VRB aplica, que eu acho que é mais interessante para a gente aqui, né? Falando em termos de estratégia de investimento, você acha que isso é comum para todas? Quer dizer, basicamente o que a gente faz é tentar buscar simetrias positivas, né? Buscar situações no qual a gente enxerga uma ação ou algum investimento, né, que você tem uma probabilidade muito alta de ganhar, né, uma probabilidade mais alta de ganhar do que perder, com retornos controlados, né, quer dizer, então isso é comum a tudo, quer dizer, seja escolha de ações, seja escolha de investimentos, e acho que esse é o cerne do que a gente faz, né, muito valor relativo, né, quer dizer, o que eu acho uma coisa cada vez mais importante, né, nesse mundo que a gente vive hoje, que os juros são zeros, é muito fácil, é muito importante você comparar, né, quer dizer, uma ação está barata em relação ao quê? Está barata em relação ao índice bolsa, está barata em relação ao CDI, está barata em relação ao dólar, quer dizer, é muito difícil falar em valores absolutos hoje, né, quer dizer, num mundo que nada rende nada, né, quer dizer, acho que é uma coisa muito importante também botar essa questão do valor relativo, e eu acho que esse DNA que a gente tem de long short lá de trás, né, que a gente opera sempre o valor relativo da ação A contra a ação B, acaba facilitando até no processo de alocação agora, né, quer dizer, a gente compara bolsa com ouro, com dólar, com juros, né, e a gente tenta ver as assimetrias, valores relativos, e até faz apostas no que seria um grande long short, né, uma carteira que eu posso estar eventualmente comprada em bolsa, mas eu faço um hedge comprado em dólar, porque eu acho que esse movimento secular de queda do CDI vai fazer com que a poupança, um pedaço dela migre para fora, eu posso estar tomado em juros, porque eu acho que a relação risco-retorno dos juros não é tão boa assim, então acho que o que a gente faz é tentar pegar essas simetrias positivas e essas operações de valor relativo e aplicar não só numa carteira de ações, que acho que é o nosso DNA e é o que a gente faz muito bem, né, há mais de 20 anos, mas a gente consegue também botar essa mesma metodologia também em outras classes de ativos, né. Uma preocupação muito grande com risco, acho que eu falei anteriormente, né, eu vim de um portfólio de gestão de risco e me preocupa muito, né, e acho que nessa crise foi vital, quer dizer, uma das coisas mais importantes que a gente fez na crise foi ter olhado muito a preservação de capital e ter agido de uma forma muito rápida, né, ter sempre tentado olhar para o que podia dar errado antes do que podia dar certo, né. A gente tem preocupação muito grande com a liquidez também, nossos fundos são fundos grandes e a gente sabe que errar, especialmente em coisas líquidas, custa muito caro para a gente, né? A gente peca sempre também por ter muito caixa, por ter mais ações líquidas e por não investir em small caps a maior parte das vezes, né. E o que mais eu posso falar aqui? Acho que é isso, quer dizer, acho que é pôr em prática esse processo ao longo do tempo, né, quer dizer, tudo que você faz durante muito tempo, você acaba ficando bom, né, quer dizer, e a gente está há 20 anos fazendo o mesmo processo, da mesma forma, e a gente vai se aprimorando, e a experiência do passado, das crises passadas, são cada vez mais importantes para você poder se posicionar em relação a novas crises, né, quer dizer, acho que esse maior exemplo a gente viu agora esse ano, né, quer dizer, eu acho que um dos motivos pelo qual a rentabilidade do fundo foi legal, quer dizer, o fundo sobe, o long bias, né, sobe 19% esse ano, com a bolsa caindo 18%, ou seja, a gente subiu quase 40 pontos percentuais a mais do que a bolsa, né, muito por conta disso, porque a gente conseguiu cheirar ou perceber que a situação estava complicada bem no começo, né, a gente estava muito preocupado com abusos do mercado, com excesso de otimismo, com comportamento de manada e de bolha que estava tendo não só no Brasil, mas lá fora, né, e a gente estava diminuindo as posições já, quando veio a crise a gente agiu muito rápido, né, e a gente fez vários paralelos com a crise de 2008, né, que foi uma crise muito mais aguda até do que a crise atual, né. E a gente reconheceu muito rapidamente o programa de estímulo que o FED fez, o programa de estímulo que o Tesouro Americano fez, como um ponto de virada no mercado, onde as coisas voltaram a ter uma correlação, o ouro voltou a andar como deveria ser e não em função do caixa que ele precisava ser feito nele para poder pagar prejuízos em bolsa. A gente viu o movimento dos prime brokers lá fora, ou seja, tinha uma série de paralelos lá fora e ajudou bastante, né? Então, acho que, respondendo a sua pergunta de forma mais simples aqui, acho que é por aí, é procurar simetrias positivas, um foco grande na preservação de capital, muita operação de valor relativo, um controle muito grande de liquidez, e repetir esse processo à exaustão até você ficar bom nele, né? Acho que, assim, o mercado financeiro é o maior elemento de seleção natural do mundo, né? Quer dizer, a quantidade de gestores que você tem hoje no Brasil, que tem 10 ou 20 anos de mercado, você conta numa mão, né? Você não chega a 10, né? E eu acho que esses gestores que conseguiram completar 10 ou 20 anos de investimento é porque, com certeza, eles conseguiram aprimorar esse processo ao longo do tempo e conseguiram ficar cada vez melhores, né? Leonardo, tem uma pergunta? Tenho. Boa noite, pessoal. Boa noite, Bruno. De novo, vou reiterar os parabéns para você. Acho que você deve estar enjoado já até de tanto receber parabéns aí, mas realmente a performance está digna de todos os parabéns. Cara, eu queria explorar um pouco mais essa questão do hedge, né? Se você pensar no longo prazo, você evitar as grandes crises, os grandes drawdowns de mercado,
gera um retorno, um compound de retorno muito relevante para o cotista de modo geral. Então, explorando um pouco a questão do hedge, como que você pensa? Você falou que uma ação contra outra, você pode usar dólar, você pode usar alguns outros ativos, você pode usar put, obviamente, você pode usar gross exposure dos fundos. Como é que pensando especificamente em hedge de portfólio, se você tem uma política, se você procura estar sempre hedgeado com alguma coisa, mas alterando para o hedge mais específico, e se hoje tem algum hedge específico que você vê alguma dessas assimetrias mais positivas, para onde que você está direcionando o seu portfólio de seguros, vamos chamar assim. Legal. Tá bom. Bom, obrigado, primeira vez, pelos parabéns. Fazer um disclaimer aqui que a gente é super preocupado com o dia seguinte, né? Então não é porque a gente foi bem até ontem que a gente se dá o direito de errar para amanhã ou vai baixar a guarda, né? Quer dizer, acho que o grande segredo da gestão é o foco, né? E você está o tempo todo preocupado, né? O que aconteceu até ontem está na cota e você tem que pensar sempre daqui para frente, né? Quer dizer, então acho que não é porque a gente foi bem que a gente vai relaxar e deixar de ver as coisas de uma forma preocupada, né? E essa questão do hedge acho que é muito legal da gente discutir, quer dizer, e tem alguns pontos que eu acho que são interessantes a gente comentar também. O primeiro ponto é que se você se proteger o tempo todo de tudo, você não chega a lugar nenhum, né? Você só paga custo, né? Em especial em mercados como o atual, né, no qual o custo do hedge está muito caro, né? Você falou em puts, em opções, né? Quer dizer, as volatilidades implícitas embutidas nos derivativos de seguro estão muito altas, né? Então, assim, a primeira discussão que a gente tem é o que vale mais a pena, quer dizer, eu estar menor ou eu estar com um tamanho maior e algum hedge feito via opções, por exemplo, né? A segunda coisa que a gente pensa é sempre uma operação de valor relativo, né? Quer dizer, e aí você tem que entrar numa questão que é mais complicada, que são as correlações, né? Quer dizer, eu falei aqui há pouco tempo atrás na questão do ouro, né? Quer dizer, o ouro é um ativo que, em momentos de grande pânico, todo mundo corre para o ouro porque é uma reserva de valor, especialmente agora que os bancos centrais estão caindo muito as taxas de juros, imprimindo muito moeda, seria natural que o ouro subisse, como de fato aconteceu, né? Mas no começo da crise, por exemplo, ele não funcionou. O ouro caiu junto com as ações, porque basicamente os investidores eram obrigados a vender os ativos que eles tinham para poder pagar chamada de margem em ações, então a correlação quebrou, né? Então, quando você pensa em hedge, você tem que pensar também no prazo que o hedge vai funcionar, quer dizer, no curto prazo, o melhor hedge é você ter menos, né? Do que você ter um ativo que você vai correlacionar negativamente com o seu, mas que naquele momento pontual do tempo, você vai um para um lado, outro para o outro, e você acaba perdendo muito dinheiro com isso, né? Então acho que o melhor hedge é não inventar muito, né? Você ficar pequeno quando você achar que tem que ficar pequeno e você buscar coisas que você acha que tem uma esperança positiva na maior parte dos cenários. Então, eu vou dar um exemplo aqui, ou alguns exemplos, tá? Esse ano a gente passou boa parte do ano comprado em dólar aqui no Brasil. Por quê? Eu achava que compunha bem com a nossa carteira, achava que no risk-off uma carteira de bolsa poderia sofrer, mas o real ia sofrer, acho que de uma forma importante, né? Conta corrente do Brasil estava numa situação não tão complicada, né, um pouco mais complicada lá atrás, os juros muito baixos e caindo, quer dizer, acho que o carrego do real, que sempre foi o grande atrativo, não existe mais, uma poupança interna, sei lá, 90%, 95% investida no Brasil, isso não existe paralelo em mercados emergentes, né, quer dizer, em mercados emergentes, a maior parte das vezes a população poupa no exterior também um pedaço importante dos recursos deles para poder proteger o capital, a moeda forte, né, e um cenário político bem complicado aqui no Brasil, né, então eu achava que o dólar era um hedge interessante, eu achava que a gente poderia ganhar comprando em dólar, mesmo com a bolsa indo bem, como foi o caso de boa parte do ano passado, e funcionou muito bem esse ano, né, outros hedges que a gente fez, quer dizer, o ouro, é um exemplo que eu comentei aqui, que no primeiro momento não funcionou, no segundo momento funcionou, e o ouro a gente carrega até hoje uma posição comprada, né? Uma posição que eu acho que é meio que secular e que eu gosto bastante, né? Tem alguns outros hedges inteligentes que eu acho que a gente tem agora, por exemplo, eu estou tomado numa inclinação de curva de juros americana. Basicamente, nesse mundo o maior risco que eu vejo hoje no mundo, quer dizer, e não é um risco de curto prazo, no curto prazo não tem inflação, mas seria uma volta da inflação dos mercados envolvidos, né? Isso seria uma coisa terrível, porque você botaria em risco todo esse processo de reflexão que os bancos centrais estão fazendo. Os bancos centrais estão basicamente imprimindo dinheiro com taxas de juros negativas, fazendo um QE, que é compra de ativos públicos no mercado, para poder manter a curva baixa, né? Super forte, né? E se houvesse um processo inflacionário, ou se a inflação aparecesse em algum momento, esse processo ia ter que ser desfeito e ia ser um massacre da serra elétrica, né? Quer dizer, então, assim, eu quando olho para a curva de juros lá fora, eu vejo muito pouco a perder numa posição tomada na inclinação da curva de juros. E é um hedge que eu não sei quando vai funcionar ou se vai funcionar, mas eu tenho pouco a perder. Então, posições que eu gosto e que historicamente tem uma correlação negativa com risco, como ouro, ou posições que eu acho que eu tenho pouco a perder e tenho muito a ganhar num cenário de cauda, são posições que a gente vai tender a carregar o tempo todo. O dólar, a gente operou muito bem, a gente comprou o dólar
basicamente o ano todo, quando o dólar varou 5,60, 5,70, a gente desfez a posição de dólar e até fez uma posição vendida em dólar e comprada em real na volta. Então, acho que a gente conseguiu ganhar na ida e ganhar na volta. Né, foi um exemplo interessante. Um outro hedge que a gente tem hoje, a gente discute bastante, eleições americanas, né, quer dizer, eu acho que existe uma probabilidade grande do candidato democrata ganhar, e uma das pleitos dele é a questão dos impostos, né, quer dizer, o Trump caiu muito impostos no primeiro mandato dele, e pode ser que os impostos voltem a crescer. Então a gente montou uma cesta de ações americanas que pagam muito impostos e vendeu essa cesta, porque caso os impostos subam lá fora, essas ações vão perder dinheiro em termos relativos, né? E para offsetar isso, a gente comprou uma cesta de ações americanas que pagam pouco impostos, que são pouco afetadas por aumentos marginais de impostos, né? Então, o que a gente faz é tentar ver se tem operações no qual a gente, hedges, que a gente tenha pouco a perder e tenha muito a ganhar num cenário de cauda, mas sempre fazendo aquele disclaimer que eu fiz no começo, que o custo é muito importante, né? Porque se você quiser se redear de qualquer fator de risco, você vai acabar pagando muito, né? Ou de forma diferente. Hoje, você tem derivativo para tudo, né? Você consegue fazer derivativo de qualquer ativo do mundo, de qualquer fator de risco do teu portfólio. Eu acho que eu deveria fazer daqueles que são mais importantes, daqueles que têm um risk-reward melhor, né? Que tem uma relação de ganho-perda interessante. Então, uma resposta longa, porque o tema é complicado, mas é um pouco disso. Os hedges que a gente tem hoje, então, é comprado em ouro, tomado em inflação americana, tomado em inflação implícita brasileira também, né? E um pouquinho desse hedge de impostos dos Estados Unidos. Legal. Ótimo. Fábio, tem uma pergunta? Tenho sim. Boa noite a todos. Boa noite, Bruno. Belo trabalho que vocês estão fazendo aí na Trust. Queria trazer um pouquinho a relação da Previdência. Tá? A gente sabe que a legislação de Previdência mudou desde 2015 com a 44, depois com a 4769 do final do ano passado, e vocês são uma casa que entraram de cabeça na gestão de Previdência como uma gestora de qualidade, olhando Previdência, como teve um boom aí nos últimos anos, né? Queria entender um pouco de vocês, como é que a alocação de Previdência tenta fazer um espelho do que você tem no 555, ou você tenta alongar um pouco mais, por eventualmente ser um investimento de longo prazo? Queria discutir um pouquinho nesse sentido, então. Legal. Então, assim, a gente de fato tem uma estratégia de previdência que deu muito orgulho. A gente foi o primeiro fundo 100% long only previdência, né? Logo quando a legislação mudou, a gente pulou na frente e conseguiu fazer esse produto, né? E a gente tenta fazer o produto mais parecido possível com o nosso flagship fund de ações, né? Quer dizer, então a gente, óbvio, que tem algumas restrições legais, né? Os fundos de previdência não permitem que você faça exatamente a mesma coisa que você faz nos fundos de ações tradicionais, mas a gente tenta fazer o mais próximo possível. Tá? Acho que, a grosso modo, é isso. Mas é um produto que a gente gosta muito, né? E aproveitando um pouquinho, só para alongar um pouco a pergunta, né? Como é que você entende esse mercado de previdência? Né? Ele está muito concentrado nos grandes bancos, nos grandes gestores, vamos dizer assim, né? Se você entende que esse movimento de qualificação dos gestores é um movimento perene, que vai ter um andamento constante aí pela frente. Não, com certeza, porque eu acho que assim, você está alinhando um passivo de longuíssimo prazo, né, que é o que você precisa para comprar ações, seja no Brasil, seja em qualquer lugar do mundo, né, com a gente, né? Então é o que a gente quer dizer, o melhor dinheiro do mundo para a gente é um dinheiro de longo prazo, né? O que a gente não gosta é aquele dinheiro que você pega de uma plataforma e o cara compra o seu produto hoje, a semana que vem ele venda, depois ele compra, quer dizer, a pior coisa do mundo é alguém que opera a sua cota como se a sua cota fosse uma ação, né? Então, assim, a Previdência tem essa característica de longo prazo, eu acho que é super interessante, seja para o poupador, seja para a gente como gestor, né? E é uma coisa que, como você falou, veio para ficar, né? A observação que você fez é super pertinente também, quer dizer, a penetração é super baixa, tá de gestores bons, né? Quer dizer, vocês da XP estão fazendo um excelente trabalho, eu estava lendo ontem o material de vocês, agora metade da captação de previdência do Brasil, do fluxo, é vindo através de vocês, né? Que é uma coisa para a gente maravilhosa, né? Porque você acaba trazendo esse dinheiro para gestores dependentes, a gente acaba se beneficiando desse trabalho bom que vocês estão fazendo, né? E eu acho que é um processo secular e que veio para ficar. Beleza, Bruno. Você falou sobre a estratégia do long bias, dos valores relativos, falou também um pouco sobre hedge. Eu queria falar um pouco sobre os investimentos em ações que estão nas carteiras dos fundos, especialmente do long bias aí que a gente está focando. A bolsa já subiu bastante, né, desde aquele momento pior ali da crise. Eu queria saber como é que vocês têm feito para encontrar oportunidades no mercado agora. Então, a gente, obviamente, olha para preços, né, e valores relativos quase que diariamente, né, mas, assim, a gente tem uma carteira estrutural de coisas que a gente gosta, de empresas que a gente admira e que a gente carrega, e que a gente acha que são movimentos de 2, 3, 4 anos, né, quer dizer, muito em função
do caso empresa a empresa, né? É óbvio que tem alguns temas macro, alguns temas top-down que são super importantes, então eu posso dar alguns exemplos a vocês aqui, para a parte da internet que está crescendo muito, e-commerce, digitalização da relação do consumidor com as empresas, esse financial deepening, né, que são as pessoas basicamente tirando esse dinheiro que está, esse caminhão, você tem quase mais de 5 trilhões de reais ainda parado em CDI, né, e com CDI a casa de 2%, é cada vez menos interessante você ficar com esse dinheiro, então esse dinheiro está vindo para o mercado para comprar gestores, fundos, ações, CRIs, CRAs, debêntures, né, então todo esse processo de financial deepening, ele passa necessariamente pela XP, que é uma ação que a gente gosta muito e tem no nosso portfólio, passa pelo BTG, que também é uma ação que a gente gosta muito e tem no nosso portfólio, a Bolsa se beneficia por isso, que é o BQB3, né, então o que a gente tenta fazer é tentar pegar essas teses seculares de longo prazo, seja aumento do e-commerce, seja digitalização, ou seja, o financial deepening, e olhar para as empresas que a gente admira, né, e ver se a gente consegue casar uma coisa com a outra, né. O que a gente não vai fazer nunca é comprar uma empresa só porque ela está passando por um boom, por um hype interessante, não, de forma alguma, quer dizer, o foco principal é empresa por empresa, gestor por gestor, mas a gente tenta botar essa pimenta, né, ou essa visão de longo prazo nessas empresas aqui, né, e o que a gente faz a dia, ou semana a semana, a gente avalia os preços relativos e vê onde vale a pena a gente estar, né, quer dizer, então, durante a crise, quer dizer, algumas empresas que a gente admirava muito e gosta muito, caíram muito, né, e a gente conseguiu comprar elas a preços super interessantes, quer dizer, a Centauro é um exemplo, a gente tinha ficado de fora do IPO, a gente se arrependeu, a gente estava achando o trabalho que o Pedro Zemel estava fazendo brilhante na condução da empresa, e a empresa caiu, sei lá, 60%, 70% durante a crise, a gente conseguiu voltar a montar uma posição. A Magazine Luiza também, que é uma empresa que a gente compra e carrega muitíssimo tempo, também caiu bastante, a gente conseguiu aumentar as posições. Então, esse trabalho de valores relativos, de comprar e aumentar as posições, é o que a gente faz no dia aqui, mas se você olhar assim, para o número de nomes que a gente investe, ou para o portfólio core, né, o portfólio estrutural da Trust, né, aquelas 10 ações que a gente carrega há muito tempo, elas não oscilam, não muda tanto, né, quer dizer, muito dificilmente a gente vai mudar a carteira do 8 para 80 ou mudar todos os nomes da carteira de uma hora para outra, porque são teses seculares e teses de longo prazo que a gente faz. O que não impede que a gente venda as ações quando a gente acha que as ações chegam num preço no qual a relação risco-retorno não está boa, né, a gente vende, a gente diminui, mas assim, não muda muito esses nomes que a gente carrega ao longo do tempo. Tá ótimo. Thiago, quer fazer uma pergunta? Ô Bruno, vocês, diferente de outros gestores fundamentalistas e value investors, se sentem confortáveis para incluir dólar, renda fixa e outros ativos no portfólio. Você poderia explicar um pouco o racional por trás dessa abordagem? Eu posso, assim, eu acho que a gente é um investidor fundamentalista, quer dizer, eu acho que a gente tem um DNA muito forte de ações, a gente carrega, sei lá, um portfólio de ações há quase 20 anos, né? Agora, infelizmente, a gente mora no Brasil, e o Brasil, como vocês sabem, os ciclos são muito intensos, né? Quer dizer, e várias vezes ao longo do tempo é possível montar hedges com outros ativos, porque você consegue minimizar a volatilidade do produto, né, e preservar o capital, né. Então, por exemplo, esse ano a volatilidade do nosso long bias é metade da volatilidade da Bolsa, né, ou seja, a gente correu metade do risco da Bolsa e conseguiu render, sei lá, 19% positivo contra menos 18% da Bolsa, através do uso desses ativos, né, seja dólar, seja ações lá fora, seja commodity, seja juros, né. Então, assim, eu acho que não é uma coisa ou outra, né? Ou você é fundamentalista e olha só para ações e carrega um portfólio de ações e não olha para o que está acontecendo no macro, né? Ou você é um trader e você faz tudo. Não, quer dizer, eu acho que a grande beleza, né? E acho que o grande diferencial que a Trust teve ao longo da história dela foi conseguir fazer essas duas coisas bem, né? A gente é uma casa que a gente consegue ter uma carteira de ações que gera bastante alfa ao longo do tempo. Acho que a nossa carteira de ações, nesses 20 anos, acho que teve 1 ou 2 anos só que não geraram alfa, ou seja, que elas renderam menos do que o mercado, né? Mas a gente consegue também carregar essa carteira de uma forma mais inteligente através do uso desses ativos que você bem comentou. E o Bruno, desculpa, Juliana, só engatando já na pergunta, o quanto desse diferencial absurdo que vocês conseguiram foi sorte e o quanto foi skill, na sua opinião? Bom, sorte faz parte, né? Quer dizer, mas a sorte só está aí para quem trabalha e para quem estuda também, né? Eu nunca vi ninguém que teve sorte que não fez por onde, né? Assim, é óbvio, quer dizer, e você começar certo faz muita diferença, né? Então, assim, a gente ter reduzido as posições no Carnaval de uma forma importante fez muita diferença, porque na hora que estava todo mundo estopando as posições ali no final de março, a gente estava com caixa e espaço de risco suficiente para aumentar, né? E aí, quando você começa com o pé direito, é muito fácil você fazer movimentos subsequentes corretos, né? Quer dizer, aquela história que o pessoal brinca no basquete do hot hand, né? Quer dizer, o cara que acertou 3 cestas
atrás e tem um problema maior de aceitar a quarta sexta porque ele está se sentindo o máximo, está fazendo as coisas corretas, quer dizer, está num trend bom, né? Quer dizer, a gente não se acha o máximo, nem quer se achar o máximo, que a pior coisa com o gestor é você subir no salto alto. Não é que a gente faça isso, mas assim, o fato de a gente ter acertado os primeiros movimentos deu para a gente um conforto grande para poder se posicionar. E aí, de novo, quer dizer, eu comentei com vocês lá atrás, a gente pegou, sei lá, a crise de 2001 no mercado, que foi uma crise terrível, pegou a crise de 2002, pré-eleição do Lula, pegamos 2004, pegamos 2005, pegou Joesley, pegou 17, pegou 2008, quer dizer, de crise aqui, eu perdi meus cabelos já em 20 anos de mercado e com tanta crise, né? Então, assim, isso fez muita diferença para a gente, né? Se é uma coisa que a idade te traz, é a experiência para você reconhecer padrões, né? Cada crise é diferente, né? A última crise sanitária que a gente teve, sei lá, tem 100 anos, né? Ninguém aqui estava vivo e ninguém aqui sabe o que aconteceu no mercado naquela época, mas os comportamentos de desespero, as pessoas vendendo a qualquer preço, as pessoas, né, em denial, quer dizer, isso acontece em toda crise, né? E você, quando viu isso no passado, você consegue reconhecer as características e você consegue agir de uma forma rápida e de uma forma ágil, né? Eu acho que o grande mérito que a gente teve nessa crise foi essa, primeiro ter agido muito rápido, né, e ter se posicionado de uma forma bem forte, né, e depois ter tido a coragem de, quando estava todo mundo desesperado, a gente ter entrado no mercado comprando, a gente não deu all-in, não fez nenhuma maluquice, a gente manteve, né, o fundo com risco bem controlado, mas a gente conseguiu fazer um timing bem interessante, cara. Isso foi muito legal e assim, a gente ficou bastante feliz com isso. Ótimo. Antes de passar para o Leonardo, eu queria só relembrar que essa é mais uma live, né, da série VRB Talks. A gente tem uma série delas que aconteceu nas últimas semanas. Vai aparecer aqui na tela um QR Code e quem tiver interesse em ver as entrevistas com os outros gestores pode acessar e ver tudo que a gente já produziu. Leonardo, quer fazer sua pergunta, então? Quero. O Bruno, eu acho que você citou várias crises aí, eu acho que a Turim passou todas essas crises como cotista do Bruno, né? A gente é cotista da sua estrutura desde lá de trás, desde a Arx, né? E claramente a gente não se arrepende disso. Uma das coisas que na crise acontece muito é em relação a turnover de portfólio, muitas vezes nem porque você deixou de gostar daquela empresa, simplesmente ela caiu menos, eventualmente, do que uma outra empresa, então uma outra oportunidade surge melhor. E aí eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, sobre como que é. Eu sei que o turnover do portfólio, de modo geral, é baixo, obviamente, no long goal, mais baixo do que no long bias, mas eu queria que você falasse um pouco sobre turnover de portfólio, especialmente durante crise, e aí, obviamente, na crise de 2020, principalmente. Eu concordo muito com você, quer dizer, acho que, como eu falei anteriormente, o nosso trabalho é descobrir valores relativos, né? Acho que valores absolutos são sempre mais complicados, né? E o maior turnover que a gente fez aqui foi entre Brasil e Estados Unidos na crise, né? Quer dizer, a gente reduziu as posições muito forte lá depois do Carnaval e entrou na crise pequeno e continuou reduzindo, né? E na hora que a gente decidiu voltar a adicionar risco no portfólio, a gente voltou a adicionar principalmente no mercado americano, porque a gente reconheceu que naquele momento o mercado americano está melhor posicionado que o Brasil. O Brasil é um mercado emergente que não tem um espaço fiscal muito pequeno para gastar, tem um governo atrapalhado do ponto de vista político, ou complicado, né? A crise sanitária aqui devia ser uma crise sanitária mais grave, como de fato foi, né? E os Estados Unidos, por outro lado, imprime a moeda, que é a moeda de reserva do mundo, fez um programa muito forte pelo Banco Central para poder fechar os juros, manter as empresas vivas, né? Depois ele veio com o tesouro estimulando, então a gente falou, caramba, cara, os Estados Unidos caiu 30%, o Brasil caiu 40%, ou 50%, quer dizer, eu acho que em termos relativos os Estados Unidos é melhor do que o Brasil, né? E a gente começou comprando as ações lá, a gente montou um portfólio de ações de tecnologia que foi super bem, pegou essa primeira pernada lá fora. Compramos algumas coisas no Brasil, como eu falei anteriormente aqui, comprou o Magazine Luiza, comprou o Centauro, comprou algumas coisas de shopping center, mas o grosso do risco que a gente comprou foi lá fora, né? Então, assim, sobre a questão aí de shift de um ponto para o outro, acho que o maior shift que a gente fez nesse primeiro momento foi esse, né? O mercado lá fora se recuperou muito forte, as ações lá fora voltaram para o high, né? As ações do Nasdaq, por exemplo, sobem 16% esse ano, então, assim, a gente pegou esse movimento inteiro, praticamente, né? E à medida que as coisas lá fora iam evoluindo bem, o mercado foi reconhecendo que os Estados Unidos seria o primeiro mercado a sair da crise, de um ramo mais forte que os outros, a gente foi pegando esse capital que estava sendo gerado lá fora e voltando a comprar em ações brasileiras, né? Quer dizer, e aí voltamos a comprar, não só essas ações que eu falei anteriormente, mas um portfólio maior de ações aqui no Brasil, e são ações que a gente gosta muito, né? Então, assim,
esse shift de portfólio existiu não só entre ações no Brasil, mas existiu entre países também, né? A gente fez uma posição também interessante, no qual a gente comprou um pouco de bolsa na Alemanha contra mercados emergentes. Mercados emergentes não é só o Brasil que está passando pelo que está passando, o México está com uma condução bem ruim, seja política, seja econômica, seja sanitária, a África do Sul também, Índia também. Então, uma outra posição de valor relativo que a gente fez, que deu bastante dinheiro também, foi a Alemanha contra mercados emergentes, né? Então é isso, quer dizer, o que a gente faz é olhar valores relativos e botar riscos controlados e assimetrias favoráveis nessas operações de valores relativos, né? Não só em ações e setores no Brasil, mas também a gente fez isso também numa escala, vou botar assim, global, para tentar pegar o upside primeiro dos mercados desenvolvidos e agora dos mercados emergentes. Beleza. Fábio, quer perguntar? Bruno, saindo um pouco, fazendo uma pergunta um pouco mais filosófica aqui, e olhando um pouco mais para a crise, para a pandemia, eu gosto de fazer essa pergunta para entender um pouco a cabeça das pessoas, né? Há uma discussão se a gente vai sair dessa pandemia ou dessa crise como uma sociedade diferente, né? Ou a gente vai passar por ela e daqui 6 meses volta tudo como era antes. Queria te ouvir um pouquinho com relação a isso, e se tiver uma mudança, como você, gestor, entende na avaliação dos ativos, como isso vai acabar impactando no seu dia a dia, se é que a gente vai mudar como sociedade de alguma maneira, tá? Acho que essa é uma questão super importante e me preocupa muito, né? Eu acho assim que, infelizmente, eu sou mais negativo nesse ponto, né? Eu acho que assim, essa crise serviu para acentuar todos aqueles comportamentos que estavam existindo antes da crise já, né? Então, essa polarização, essa radicalização política no qual, sei lá, o centro não existe, e ou você é de extrema esquerda, ou você é de extrema direita, e você não consegue conversar e não consegue se entender, e isso acontece aqui no Brasil, isso acontece nos Estados Unidos. Acho que a crise serviu para acentuar essa radicalização, acentuar uma política anti-globalização também, de culpas, de apontar dedos, e o chinês, a culpa é dele, e temos que fazer, temos que acontecer, quer dizer, muito ruim, um egoísmo muito grande por parte das pessoas, né? Quer dizer, eu acho que a postura que um pedaço da sociedade teve de que, poxa, caramba, eu sou saudável, eu sou novo, não vai acontecer nada comigo, então eu vou para a rua, estou preocupado mais com o meu emprego do que eu estou preocupado com a saúde dos outros. Isso foi uma coisa feia e ruim, né? De pouca gente também doando ou fazendo coisas, né, que poderiam ter sido feitas melhores, né? Isso me preocupa um pouquinho também. Discurso do ódio do Twitter, discurso do ódio do Facebook, né? Então, assim, sei lá, acho que a gente sai dessa crise pior do que entrou, ou no mínimo reconhecendo nossos erros maiores do que eles eram atrás, né? Ou nossas deficiências, né, como sociedade e como país, né? Infelizmente o Brasil vai sair pior do que o resto do mundo, na minha opinião. Quer dizer, acho que a gente vai sair com uma questão fiscal importante pela frente, né? A gente tinha que gastar, era razoável, fazia parte, né? Mas assim, não sei o que vai acontecer com a questão fiscal. Acho que um grande risco que a gente não comentou lá atrás, Léo, foi a questão fiscal também do Brasil, né? Acho que esse é o maior risco que a gente tem no mercado doméstico, né? Mas a coisa que me preocupa bastante é a condução política também, né? Acho que a condução política do Brasil não foi legal também, não. Então, assim, acho que infelizmente a gente sai dessa crise pior do que a gente entrou em termos mundiais e em termos brasileiros, né? E assim, uma outra coisa muito importante também que a gente não falou é a desigualdade, né? Quer dizer, essa crise aumentou muito isso, né? Quer dizer, aquele cara que tinha dinheiro conseguiu se proteger, conseguiu investir bem, comprou dólar, né? E a população como um todo teve que perder o emprego e não tinha renda para poder sobreviver. Então, acho que a desigualdade aumenta com a crise também, né? Movimentos também favoráveis à digitalização, que também aumentam muito a desigualdade, né? Também acabam com vários empregos, né? Então, assim, acho que é como se fosse uma panela de pressão, né? Quer dizer, você botou todos os elementos que estavam antes da crise na panela de pressão, eles saíram mais fortes da crise, e a gente sai pior do que entrou. E, Bruno, você falou lá atrás que vocês têm um estilo de gestão que vocês costumam olhar primeiro o que pode dar errado antes do que pode dar certo. Perfeito. Eu queria saber, você já acabou de citar agora um risco, né, da situação fiscal aqui no Brasil. Eu queria saber quais são os outros grandes riscos que estão no radar de vocês, né, e o que pode dar errado, como é que vocês estão monitorando isso e fazendo investimentos de acordo com esses riscos. Legal. Assim, então, em termos globais, acho que o maior risco, eu falei anteriormente, é a volta da inflação. Hoje é um risco muito baixo, mas, assim, eventualmente, 2, 3, 4 anos pode acontecer, né? E acho que esse é o maior risco que a gente corre hoje em dia. Você tem riscos também relacionados ao caso do Brasil, e o fiscal é o mais importante deles. Quer dizer, a gente, se não controlar a situação fiscal, a gente pode entrar numa espiral bem negativa em relação à nossa dívida PIB,
que vai complicar bastante o financiamento do Brasil, em especial se os juros lá fora subirem por conta de uma volta da inflação. Então, acho que esse é um caso preocupante, né? Riscos geopolíticos também, quer dizer, eu tenho muito medo, ou muito receio da forma como as pessoas, ou os governos estão se ofendendo, estão se portando, né? Você tem aí exemplos dos Estados Unidos nessa guerra fria, né? Com a China, Índia com China, petróleo, então, sei lá, né, é um mundo muito esquisito, né, sob esse ponto de vista, né. Você tem uma eleição americana também que pode trazer alguma surpresa negativa para o mercado, apesar de, particularmente, eu achar que o candidato democrata não vai mudar muita coisa, os impostos podem subir um pouquinho, mas acho que teriam que subir de qualquer forma, quer dizer, então acho que no médio prazo não sei se é um risco tão grande assim, né, e acho que o maior risco é aquele risco que você não conhece, né, quer dizer, acho que essa pandemia mais uma vez mostrou pra gente que é o Black Swan, né, que é aquele risco que ninguém espera e que ele sim, quando vem, faz muito preço, né, então assim, por isso, toda vez que o mercado entra numa euforia muito grande, como foi o final do ano passado, como foi o começo desse ano, a gente tende a reduzir as posições ou comprar seguros baratos, né, e acho que ajudou um pouquinho a gente esse ano. Uhum. E aliás, fazer um parênteses também, quer dizer, a gente pegou a volta do mercado de uma forma interessante, né, seja comprado no primeiro momento em ações americanas, depois ações brasileiras, mas a gente veio o tempo todo com a mão no manche ali para reduzir as posições, a gente ganhou com medo, vamos botar assim, né, que acho que é a melhor forma do gestor fazer, né, quer dizer, você ganha o tempo todo com um botão de eject na mão, porque se a situação piorar, se tivesse uma surpresa negativa, o vírus tivesse uma mutação, ou qualquer outra surpresa bem negativa, acho que a gente deveria ser rápido para sair das posições também, né, então acho que isso é uma coisa que é interessante, em especial nesses momentos, né, quer dizer, eu não gosto muito daquele gestor que senta em cima das posições e fala, não, está barato, a minha planilha aqui mostra que tem um baita upside para daqui a 2, 3 anos, então não preciso me mexer, quer dizer, eu acho que, como o Léo falou lá atrás, né, quer dizer, acho que você escapar de prejuízos, quando você compõe isso ao longo do tempo, faz com que você tenha uma integral muito melhor do que os outros, né. Uhum. Isso é interessante, né, ganhar com medo, mas isso vocês adotaram por causa da pandemia, né, por causa da crise que a gente está vivendo, ou já vinha assim antes, quer dizer, quando o mercado subiu muito, vocês já estavam ali com essa mão no manche ali? Já. E por conta disso, eu acho que a gente conseguiu reduzir muito bem as posições, né. Uhum. Entendi. Assim, como é que eu vejo o mercado? Você tem alguns componentes do mercado, para o mercado subir, né? Quer dizer, primeiro são os lucros, né? Quer dizer, no longo prazo, o que manda são os lucros da empresa. Então, se as empresas crescerem os lucros de um ramo sustentável, pode acontecer o que acontecer, que aquela ação vai subir, né? Mas no curto prazo, você tem o sentimento e tem a liquidez, né? Que são fatores muito importantes, né? Quer dizer, então, ali em março, o que aconteceu? Quer dizer, uma liquidez absurda, como nunca antes vista na história, né? Injetada pelos bancos centrais do mundo como um todo, né? E um sentimento muito negativo, uma população extremamente com medo, trancada em casa, sem poder, né, saber como é que seria o dia de amanhã, né? Então a bolsa subiu por conta disso, subiu com medo, né? Subiu porque as pessoas tinham muito dinheiro disponível, né, em termos de liquidez, e tinham muito medo, né? E assim geralmente que os maiores altas acontecem, né? E agora o que a gente espera é que, à medida que o Brasil e o mundo saem da pandemia, os lucros começam a se recuperar de uma forma rápida, 2021, 2022, mas acho que é um cenário de mais longo prazo. Só para unir com isso, antes de eu passar para o Thiago, como é que está o caixa de vocês hoje? Assim, vocês estão com mais dinheiro em caixa para aproveitar oportunidades ou vocês estão totalmente... Então, o caixa a gente tem sempre, né? Porque a gente tem a política, como eu falei lá atrás, de preservação de capital, né, de liquidez, né? E a gente nunca roda com pouco caixa. A gente, quando acaba fazendo posições maiores, direcionais, a gente usa muitos derivativos, né? Não necessariamente opções, que opções são caras, especialmente nesse momento agora, mais futuros, né? E outros derivativos que a gente consegue fazer para poder aumentar a exposição do fundo sem necessariamente gastar o caixa do fundo, né? Então, assim, hoje, para dar um panorama, o fundo deve estar com gross exposure, que é o somatório de todos os ativos do fundo, da casa de 200% do patrimônio, né? É mais uma exposição direcional em bolsa, praticamente o grosso dela em Brasil, né? Muito pouquinho nos Estados Unidos, mas de 80% do portfólio do fundo, né? E tem os hedges que eu comentei anteriormente com vocês. Legal. Thiago, tem uma pergunta? Bruno, o que dizer para o investidor que se machucou na primeira queda e está com medo de uma eventual segunda onda do coronavírus? Assim, que eu acho que o principal é o investidor saber exatamente qual a tolerância dele para risco e qual o estômago dele, né? Então, assim, se você fez uma análise correta do que seria a sua tolerância a risco, e você comprou, de repente, sei lá, 30% em ações, ou 40% em ações, ou em multimercado, é óbvio que quando cai não é gostoso, ninguém quer ver o seu patrimônio caindo, mas o pior dos mundos, e agora é fácil falar, dado que subiu, é você panicar e vender, né? Quer dizer, então, acho que, assim...
eu acho que muito mais do que esse fear of missing out, né, quer dizer, eu não posso perder uma eventual recuperação caso ela ocorra, né, eu acho que o investidor deveria fazer uma reflexão profunda e ver como é que ele se sentiu com a alocação dele de renda variável, de multimercados, dos ativos que ele tinha ao longo da crise, né, e caso ele tenha se sentido muito, muito, muito mal, eu acho que ele deveria readequar o tamanho da carteira dele por uma alocação que ele se sinta bem, né? Porque, assim, a pior coisa que pode acontecer com o investidor é ele ser obrigado a se desfazer das posições porque ele não aguenta mais perder, né? E isso não deveria acontecer, né? E acho que uma beleza dessa crise foi a primeira vez em muito tempo que eu vi o varejo no Brasil comprando, né? Quer dizer, foi uma coisa que me surpreendeu muito, né? E acho que uma outra coisa muito interessante aconteceu é que no caso dos fundos, seja de ações, seja de multimercados, como a liquidez dele se dá em D+30, o investidor acabou não pedindo resgate porque ele não sabia como é que ia estar o mercado 30 dias depois quando o resgate dele cotizasse, né? Quer dizer, e como o CDI era muito baixo também, ele ia pedir resgate para deixar o dinheiro em CDI, quer dizer, ele fala assim, caramba, eu perdi 30% na bolsa, o CDI está 3%. Né, eu vou demorar 10 anos no CDI para recuperar a minha perda da bolsa e não sei com que cota eu vou sair. Então, deixa eu ter um pouquinho de calma aqui e analisar a situação, que acabou sendo uma decisão correta para o investidor. Né? Mas agora que a bolsa, quer dizer, voltou um bom pedaço, que as coisas deram uma normalizada, eu acho que essa reflexão sincera, botar a cabeça no travesseiro e pensar qual é a tua tolerância a risco, acho que é o melhor trabalho que o investidor pode fazer. E o risco de uma eventual segunda onda, Bruno? Mas existe, né? Na verdade, não é nenhuma segunda onda, é a mesma onda, né? O vento sobe, desce, libera um pouquinho, aumenta um pouquinho a contaminação, cai um pouquinho. Tem inúmeras discussões aqui, a gente não é médico infectologista e a gente lê de tudo, né? Mas assim, com quantos % da população contaminada a doença morreria? Quer dizer, existe um percentual grande da população que ele é automaticamente imune, a vacina vai estar pronta no final do ano, quem vai ter acesso a essa vacina? Várias respostas que não existem, né? Mas assim, eu não me preocuparia muito com essa segunda onda, não, até porque os estímulos monetários que foram feitos são muito, 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 muito fortes, né? E a curva de reação dos bancos centrais e dos tesouros é para pecar pelo excesso, né? Quer dizer, eu acho que eles viram o que aconteceu em 2008, né? Com a quebra do Lehman, né? Se arrependem disso, né, de ter deixado o Lehman quebrar, né, porque no começo se preocuparam muito com o moral hazard ali, como é que seria o day after, né, e a crise ficou muito mais aguda do que poderia ser, né, quer dizer, isso você conversa com pessoas que estavam na época e eles falam claramente isso, né, então acho que a curva de reação agora está ao contrário, né, quer dizer, vamos estimular o máximo possível, porque paciência, se eu errar um pouquinho, já está mais dinheiro na economia, e a economia entrar em uma bolha, quer dizer, a economia crescer muito rápido, é melhor você crescer muito rápido do que você entrar numa espiral negativa de crescimento e deflação, à la Japão, e você não conseguir sair desse buraco lá na frente, né? Então, eu acho que a postura dos bancos centrais mundiais, a postura dos governos mundiais vai ser pecar pelo excesso. E por conta disso, eu acho que seja aqui no Brasil, seja no mercado americano, a renda fixa é o pior investimento, né? Quer dizer, uma coisa que me preocupa muito é um investidor que está, caramba, não, estou com dinheiro no CDI, o CDI não tem risco. Caramba, como não tem risco? O CDI está pagando 2,25, quer dizer, com uma inflação de 3, 4, você vai ter juros negativos, né? Então o CDI é certeza de perder dinheiro, né? Como é que eu faço para não perder dinheiro? Quer dizer, eu vou comprar um pouco de dólar para proteger meu patrimônio, para poder diversificar e tirar um pouco do Brasil, que eu acho razoável. Eu vou botar em ações, vou comprar um fundo long bias, um cogestor, vou fazer esse in and out do dólar, da bolsa para mim. Quer dizer, alguma coisa o investidor tem que fazer. Mas ficar parado é o pior dos mundos também, né? Ótimo. Leonardo, tem mais uma pergunta? Bruno, eu queria voltar na questão do ouro. Você falou mais uma vez do ouro como hedge do portfólio. O ouro, como diversos ativos, tem um problema que hoje em dia é menos crônico do que era, que é o custo de carrego negativo, né? Isso cada vez é mais irrelevante em função dos juros zeros ou negativos no mundo. E o ouro é uma tese que muita gente tem. E algumas pessoas, na tese do ouro, preferem ter gold miners, no sentido de que uma boa mineradora de ouro, se for uma boa locadora de capital, vai te dar todo o upside potencial do ouro e ainda está minimizando esse custo de carrego negativo. Queria ver a sua opinião em relação a isso, se você já olha alguma coisa em relação a gold miners, e o que você acha em termos de construção de portfólio deste tipo de tese, de ter um tipo de empresa para se proteger ou se beneficiar especificamente de uma variação do ativo base onde ela opera? Legal. Então, assim, a primeira coisa é o risco geológico, né? Quer dizer, você quando compra mineradora de ouro, se o ouro estiver lá e se ele conseguir tirar o ouro da terra com os custos previstos e movimentando a quantidade de terra, né,
projetada e coisa e tal, você de fato pode ganhar muito dinheiro, né? Mas existe um risco geológico, né? A gente viu já com a OGX no passado que não é porque você diz que tem petróleo que você tem petróleo, né? Analogamente, não é porque você diz que tem ouro debaixo da terra que você tem ouro debaixo da terra até você tirar o ouro, né? Então acho que esse é um primeiro fator. A segunda fator é onde está localizadas essas reservas. Quer dizer, eu estou num país que tem uma governança legal, ou estou num país, de repente, na África, que eu tenho um governo corrupto, sei lá, quer dizer, então, assim, não é tão fácil, né, o factível você comprar uma mineradora, comprar empresas de ouro e falar que é muito melhor porque você tem riscos envolvidos na atividade de exploração do ouro ali e riscos políticos envolvidos na regulação daquela atividade nos países que as minas estão, que são muito importantes, né. Segunda questão, a liquidez, né, o ouro já é um ativo muito líquido, né, quer dizer, se cada um de nós resolvêssemos botar 10, 15% do nosso portfólio em ouro, não teria ouro para todo mundo, o preço do ouro explodiria, né, quer dizer, então também, e como você falou, como não existe o carrego, como você não tem dividendo, como você não ganha nada naquele investimento, né, quer dizer, quando ele sobe de preço muito rápido, dado que isso é a única forma de rentabilizar a apreciação de capital, ele já subiu muito e fica cada vez pior você comprar. Né, então, eu tenho uma preocupação grande em relação a isso. Né? E, por outro lado, quando você vai comprar uma empresa produtora de ouro, eu vou botar o quê? 1% no meu fundo, 2% no meu fundo? Dado o risco geológico, o risco de execução, eu não vou botar mais que isso. Né? Agora, quando eu olho para o ativo físico, quando eu olho para o futuro de ouro, eu posso botar 10%, posso botar 15% de repente. Né? Então, acho que são coisas diferentes. Quer dizer, não é porque o ouro é uma boa tese, como diversificação de capital num mundo de juros negativo, que eu vou necessariamente ter que comprar uma empresa de exploradora de ouro, porque essa empresa exploradora de ouro ela pode ter um risco geológico, ela pode estar cara, ela pode estar num país com uma governança esquisita, então é uma coisa que a gente toma um certo cuidado a fazer, e mesmo que você tenha uma empresa barata, sem risco geológico, estava tudo maravilhoso, quantos por cento do fundo você vai botar nisso? 1, 2? Não vai mudar muita coisa, né? Concordo. Quer fazer a sua pergunta? Bruno, a gente tem passado muito por isso também, que é a questão do ESG ou ASG em português aqui, né? Você acha que isso é moda, veio para ficar? A gente vê o mercado europeu muito mais concentrado na questão dos preceitos ESG. Você acha que aqui no Brasil isso é uma moda, veio para ficar, ou no fundo o cotista está interessado no retorno? Não acho que é moda, não. Quer dizer, é uma questão super importante, né? E está crescendo de forma exponencial. Eu tive em janeiro desse ano em Davos, né, no Fórum Econômico, e fiquei surpreso como é que o europeu, de fato, está dando um peso muito grande a essas questões, né? Correto, né? Acho que é uma questão super atual, né? E nos Estados Unidos, não tá, por conta do Trump, não está tão forte assim, a questão do Acordo de Paris, coisa e tal, e no Brasil também não, que é uma coisa muito triste, né? Quer dizer, eu acho que a gente está sendo visto como um pária do ESG em termos mundiais, né? Que é uma coisa que expulsa capitais daqui e prejudica bastante a atratividade do Brasil perante os investidores, né? E é uma coisa que preocupa a gente, acho que, assim, eu vi um podcast essa semana que eu achei super interessante, de um investidor que faz muito tempo isso, né? Muito mais tempo do que a gente está se educando e começando a fazer esses investimentos e começando a incorporar esses preceitos nos nossos investimentos. Acho que a melhor forma de fazer isso, né? Você não faz investimento ESG, você usa essas ferramentas para fazer uma análise de uma qualidade melhor e que você bote não só o lucro no primeiro lugar, mas você bote outros fatores que são igualmente importantes para a sociedade junto, né? E ele dizendo que, na verdade, isso vai ser incorporado ao processo de investimento de todos os investidores num belo dia no futuro, no qual a gente não vai discutir ESG, vai ser uma coisa como usar cinto de segurança em carro, né? Quer dizer, todo mundo usa porque é a coisa mais natural do mundo, né? Tomara que a gente chegue lá, né? E eu acho que a gente vai chegar lá muito antes do que o mercado espera, né? E essa é uma discussão super complexa, quer dizer, porque como se portar perante ao ESG, quer dizer, eu vou vetar a compra de ações que porventura tem algum desses componentes do E, do S ou do G é ruim, eu vou ter uma postura proativa, quer dizer, eu vou comprar e vou tentar de alguma forma, dado que nós somos investidores relevantes na empresa, direcionar ou apontar caminhos melhores para aquela empresa, eu compro menos, quer dizer, então é uma discussão super atual, a gente está aqui mergulhado nisso, né, e querendo fazer cada vez melhor e não fazer um produto de ESG na casa, mas querendo incorporar esse ferramental na nossa forma de analisar. E sobre a questão do dinheiro, é interessante também, né, que você falou que eu não acho que seja incompatível você ganhar dinheiro e fazer investimentos sustentáveis, né? Muito pelo contrário, quando você pega os índices ESG nos últimos anos, eles performaram melhores do que os índices normais, né? Até porque a ação sobe pelo fluxo que existe. Então, se hoje 1/3 do fluxo do mundo vai para ativos ESG, possivelmente aqueles ativos vão ser ativos para negociar com valuations mais altos, né? E se você compra antes dos outros, você ganha dinheiro com isso, né? Então, acho que é super razoável que você consiga ganhar dinheiro e fazer o bem através de políticas ESG.
E, Bruno, ainda sobre essa questão do ESG, como implementar isso no Brasil? Quer dizer, a Bolsa é pequena, você tem pouquíssimas opções. Se você colocar muitos critérios antes de escolher uma ação, você não pode ficar com um universo muito restrito para investir? Perfeito, é que na verdade, quer dizer, não é 8 ou 80, não é essa ação eu posso comprar, essa ação eu não posso comprar. Você simplesmente dá um peso maior, você compra mais daquelas ações que você vê um compromisso do management da empresa com políticas sustentáveis, o exemplo da Natura, quer dizer, a gente admira a Natura pra caramba, gosta da Natura, é uma das maiores posições do nosso fundo hoje, e é uma empresa reconhecida como uma preocupação muito grande em relação à sociedade, em relação à postura que ela teve, a localiza também no que tange a governança corporativa. E eu posso dar inúmeros exemplos aqui de empresas que a gente gosta e que tem uma política de ESG forte, que por conta disso a gente pode ter posições maiores dessas empresas. Né? Hoje a gente não usa isso como uma política que elimina as empresas, quer dizer, então a gente ainda tem ações de Vale do portfólio aqui, a gente acha a Vale extremamente barata, mas é uma coisa que incomoda a postura que a Vale teve na crise, né? A gente reconhece o esforço imenso que a empresa está fazendo. A gente teve uma reunião com a empresa semana passada, no qual isso foi um tema de discussão importante, né? E é uma coisa necessária, quer dizer, o mundo não vive sem aço, né? Não vive sem ferro, né? O ferro é necessário para aço e o aço é necessário para urbanização, né? Então, se subitamente ninguém comprasse ações de mineração, você não teria aço no mundo e você não teria urbanização, ou seja, não dá. Né? Quer dizer, será que a postura é correta, né? Você comprar, mas você pressionar a empresa a mudar o perfil dela? Será que não é você comprar e você se posicionar de uma forma mais ativa para tentar fazer com que as coisas funcionem para a sociedade de uma forma melhor? Ou será que é simplesmente não comprar nada ligado a isso? Né? O mundo não vai deixar de consumir petróleo de uma hora para outra, quer dizer, mas você pode incentivar que as empresas de petróleo produzam de uma forma melhor, você pode incentivar que o consumo de energia elétrica não seja feito via carvão, seja feito via energia eólica, por exemplo. Então, aliás, nós somos os maiores acionistas da Omega, né, a Omega Energia, né, que é uma ação que a gente gosta bastante também, e também tem tudo a ver com esse tema. Ótimo. Bom, a gente está chegando no final da live aqui, eu queria chamar o Thiago para ver se ele tem mais uma última pergunta para fazer. Tenho sim, Juliana. Bruno, com essa pandemia, de acordo com a PNAD contínua, que saiu recentemente, mais da metade da população em idade ativa está fora do mercado de trabalho. Você mencionou que a desigualdade acelerou aqui no Brasil. E a Trust sempre foi muito ativa e generosa com o VRB. Assim, vocês cederam um capacity super bacana para a gente. E eu queria entender assim, qual foi o racional e por que vocês... E como é que vocês enxergam essa aproximação do capital financeiro com a comunidade vulnerável? Então, a gente, infelizmente, mora num país pobre, né, num país com uma série de deficiências, né, quer dizer, eu acho que todo mundo que deu certo no Brasil, que ganhou dinheiro, tem um dever moral de distribuir um pouco, né, quer dizer, uma coisa que eu acho que eu me sinto bem como cidadão devolvendo alguma coisa para o país, né, seja na física, doando dinheiro na pandemia para quem precisa, apoiando hospitais, seja na empresa, fazendo parcerias com projetos muito legais que nem o de vocês, né, quer dizer, e eu acho que foi muito você perguntou da sorte lá no começo, né, quer dizer, e a maior sorte que a gente teve foi ter nascido numa família que deu para a gente acesso a uma faculdade privada, deu acesso a uma instituição privada, né, que fez com que a gente pudesse aprender, empreender e dar certo, né, quer dizer, acho que as pessoas têm um viés de achar que, eu fiz tudo e ganhei dinheiro pelos meus méritos. Não, a gente deu sorte de ter nascido num lugar legal e ter feito uma faculdade legal e ter conseguido botar em prática isso. Eu tenho certeza, ou não tenho dúvida nenhuma, que se eu tivesse nascido numa favela, tivesse estudado num colégio público, não teria acesso às oportunidades que eu tive, né? Então, assim, de alguma forma eu me sinto quase que obrigado a tentar melhorar a vida das pessoas, tentar participar da forma como a gente consegue, seja apoiando projetos de vocês, seja fazendo doações e se posicionando como cidadão. Acho que é uma coisa que deveria fazer parte da nossa vida, né? Tá ótimo, Bruno. Muito obrigada pela entrevista, foi ótimo. Queria agradecer também ao Thiago, Fábio, Leonardo, e lembrar que a gente ainda tem algumas lives nas próximas semanas, você pode acompanhar aqui no YouTube do Infomoney. Thiago, quer fazer também o encerramento aí, falando um pouco mais do VRB? Queria agradecer, Juliana, obrigado, Trust, Turim, XP, e dizer que semana que vem a gente está de volta às 7 horas, na quarta-feira a gente vai bater um papo com o Leonardo Linhares, SPX. Muitíssimo obrigado. Para quem quiser saber mais, pode acessar www.vrb.org.br ou @braido. Boa noite. Obrigado, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite.